Você conseguiria ficar em paz se todos se afastassem hoje? Sem mensagens, sem validação, sem aplausos, sem alguém para te salvar emocionalmente. A maioria teme esse cenário. O estoico considera treinamento. Porque quem precisa do mundo para se sentir inteiro vive escravo da opinião, da presença e do humor dos outros. Mas quem aprende a ser forte sozinho descobre algo raro. Uma liberdade que ninguém pode tirar. Hoje você vai entender por que a solidão pode se tornar sua maior escola e como construir uma mente tão firme que ausência alguma será capaz de te destruir. Vivemos em uma época onde quase todos buscam apoio fora de si, buscam identidade nos relacionamentos, valor na aprovação, segurança na companhia, paz na atenção alheia e por isso sofrem. Quando alguém vai embora, desmoronam. Quando são ignorados, se sentem pequenos. Quando ficam sozinhos, entram em conflito consigo mesmos. Mas os estoicos ensinavam o contrário. Marco Aurélio, mesmo cercado por poder, escrevia para si mesmo no silêncio. Epicteto ensinava que ninguém pode ferir sua mente sem sua permissão. Sêneca lembrava que o homem sábio é suficiente para si, não por arrogância, mas por equilíbrio. Ser forte sozinho não significa rejeitar pessoas. Significa não depender delas para existir em paz. Esse é o ponto, relacione-se por escolha. Nunca por necessidade emocional, porque tudo aquilo que você precisa demais começa a controlar você. Quem depende demais dos outros entrega o próprio poder. Observe quantas pessoas vivem emocionalmente nas mãos de terceiros. Se recebem carinho, ficam bem. Se recebem silêncio, entram em crise. Se recebem atenção, se animam. Se recebem rejeição, desabam. Isso não é amor, isso é dependência. O estoico entende que quando seu estado interno depende do comportamento externo de alguém, sua paz deixou de ser sua. Você entregou as chaves da sua mente. Então começa a ansiedade: será que vão me responder? Será que gostam de mim? Será que vão embora? Veja como a alma se torna escrava. A solução não é endurecer o coração, é fortalecer o centro interno. Quando você se governa, ninguém mais governa suas emoções. 2. A solidão revela o que a distração escondia. Muitos dizem odiar ficar sozinhos, mas, na verdade, odeiam encontrar a própria mente sem ruído. Quando o celular cala, quando a casa silencia, quando ninguém está por perto, aí surgem inseguranças antigas, vazios ignorados, medos guardados. Por isso, muitos correm para relações vazias, festas sem sentido e conversas rasas. Não querem companhia, querem fuga. O estoico faz o oposto, ele usa a solidão como espelho. Senta consigo mesmo, observa seus pensamentos. Enfrenta suas carências, corrige seus excessos. Porque quem não suporta a própria presença dificilmente encontrará paz na presença de qualquer outra pessoa. Antes de buscar alguém que te complete, torne-se inteiro. 3. Estar sozinho pode ser poder. Existe uma diferença entre abandono e solitude. Abandono é sentir falta de valor. Solitude é desfrutar da própria companhia. Quando você aprende a caminhar sozinho, algo muda. Você escolhe melhor quem entra na sua vida. Tolera menos desrespeito, aceita menos migalhas emocionais, tem menos medo de perder pessoas erradas. Por quê? Porque quem sabe viver só não aceita qualquer companhia. A carência baixa padrões, a força interior eleva critérios. O homem ou mulher que teme a solidão aceita quase tudo. O que domina a solitude aceita apenas o que soma. Isso é poder silencioso. 4. A autonomia emocional gera liberdade. Epicteto ensinava a separar o que depende de nós e o que não depende. O amor do outro depende de você, não totalmente. A permanência do outro depende de você, não totalmente. A opinião do outro depende de você, não a sua postura depende, sua dignidade depende, seu autocontrole depende, sua resposta diante da perda depende. É aqui que nasce a autonomia emocional. Você para de tentar controlar pessoas e começa a governar a si mesmo. Isso reduz sofrimento porque grande parte da dor humana nasce da tentativa inútil de controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Quando você entende isso, para de implorar permanência e começa a construir presença interior. 5. A mente forte não implora quem tem valor, não se abandona para ser aceito, não se diminui para agradar, não corre atrás de quem despreza, não troca paz por atenção temporária. O estoico sabe melhor andar só com honra do que acompanhado sem dignidade. Muitos sofrem não pela ausência de alguém, mas por insistirem onde já não são respeitados. Aprenda isto: nem toda perda é prejuízo, nem toda distância é castigo, nem toda solidão é tristeza. Às vezes, afastamentos salvam 6. Como se tornar forte sozinho na prática. Comece pequeno, passe tempo sem distrações. Aprenda a sentar em silêncio, escreva seus pensamentos, treine seu corpo, cumpra promessas feitas a si mesmo. Reduza a necessidade de aprovação, pare de explicar demais sua vida. Quanto mais você honra a própria palavra, mais confiança interna constrói. Força interior não surge em discursos. Nasce em hábitos repetidos. Toda vez que você suporta desconfortos sem fugir, cresce. Toda vez que fica firme sem aplausos, amadurece.
Toda vez que escolhe dignidade em vez de carência evolui. Ser forte sozinho não significa viver isolado. Significa que sua paz não depende da presença de ninguém. Você pode amar sem se perder, pode se relacionar sem se escravizar, pode apreciar companhia sem precisar dela para respirar emocionalmente. E se é o caminho estoico, construa dentro aquilo que você vive procurando fora. Porque pessoas vão e vêm, circunstâncias mudam, fases terminam, mas se você se tornar seu próprio abrigo, jamais ficará desamparado. Lembre-se, quem precisa pouco sofre menos, quem se domina teme menos. Quem aprende a estar bem sozinho nunca está vazio. Fortaleça sua mente, sustente sua alma e caminhe com firmeza. A verdadeira companhia que você precisa carregar pela vida inteira é você mesmo.